Ok, temos aqui mais uma aula falando ainda sobre a nossa certificação. Se você está se preparando para tirar o seu certificado de parceiro Google Partners, estamos aqui no nosso curso de pesquisa. E nesse curso de pesquisa a gente está agora na aula 6, no nosso módulo 6, onde a gente estamos estudando alguns temas específicos relacionados à conversão. Bora lá? Vamos dar uma olhadinha o que está falando aqui nessa aula específica, o que foi trabalhado aqui. Vem comigo então aqui na tela, você está acompanhando comigo esse processo. O que nós vamos fazer agora? Nesse processo aqui nós vamos avaliar o conteúdo que foi passado, basicamente qual foi o conteúdo que nós tivemos aqui para poder analisar. Então olha só, a gente passou nesse processo aqui de estudo, então a gente leu todo esse conteúdo que você está acompanhando aqui. E a gente agora tem um veredito que a gente pode estar passando. Então o nome dessa aula é Crie uma estratégia de lances inteligentes com base em valor. Então antes de mais nada é importante a gente entender o que é uma estratégia de lances com base em valor. Então eu vou mostrar para você algumas campanhas que nós temos aqui. Por exemplo, uma campanha que nós temos aqui, ó, se você vir, dependendo da sua campanha, evidentemente, nem todas as campanhas talvez tenham disponíveis essa opção que eu vou mostrar agora, mas se você vir em uma campanha do Google Ads e clicar aqui na opção de lances, você vai ver que existem algumas formas de você comprar espaços publicitários dentro do Google Ads. E uma das formas é essa forma aqui, ó, maximizar o valor de conversão. Então basicamente, se você vir aqui, ó, nós temos aqui conversão, maximizar o valor de conversão, e basicamente são essas duas opções que nós temos para esse tipo de campanha, que é uma campanha de Performance Max. Vamos pegar uma campanha agora de pesquisa para ver o que tem para a gente aqui. Em uma campanha de pesquisa, a gente vai ter as opções de lances, e aí a gente tem mais opções de lances. Você vai ver que nós temos aqui, ó, valor de conversão, nós temos conversões, nós temos cliques, parcelas de impressão, inclusive temos aqui aquelas conversões secretas que o Google não quer que a gente saiba, né? Que aquelas opções mais voltadas para o CPC manual, por exemplo, ou parcela de impressão, enfim. Mas aí fica para um outro caso, para um outro momento a gente falar sobre isso. Lá no meu curso de Google Ads eu explico a importância de você entender o básico do Google Ads, que são os CPCs manuais, e partir daqui todo o seu processo de otimização. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo então. Uma vez que a gente identificou o que é um lance inteligente com base em valor, aqui basicamente o que ele está falando aqui? Está pedindo para a gente entender os conceitos e como que é importante você maximizar para valor dependendo principalmente do seu orçamento. Então se você tem um orçamento muito... se a sua meta é focada em orçamento, por exemplo, aqui no jogralzinho que tinha aqui, ó, estava falando o seguinte... vamos ver o que ela falava. Então a pergunta foi como que podemos ajudar com o Google Ads? E aí ela fala, nossa prioridade é maximizar o valor este ano para expandir a empresa de maneira lucrativa. Então a palavra-chave está aqui, ó, o conceito-chave está em expansão da empresa de maneira lucrativa. Significa, evidentemente, que vai ter um ROI, né, um retorno sobre o investimento, caso contrário você não tem lucro. Então está dizendo aqui, nossa meta é aumentar a receita em 10%, mas precisamos de ajuda, barará, 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 e com base na conversinha toda que foi dado aqui, chegaram à conclusão que o melhor cenário para a empresa é usar uma estratégia de retorno sobre o investimento sobre o gasto publicitário. O nome dessa estratégia em inglês é ROAS, que é um acrônimo, que é uma sigla para Return on Ad Spend, né? Então é retorno sobre o valor publicitário gasto. Ok? Então dito tudo isso daqui, né, você tem que ler todo o conteúdo para você entender, mas em resumo é isso, ele está falando sobre as estratégias inteligentes, como que a inteligência artificial pode maximizar a sua campanha, evidentemente, desde que ela tenha, a partir de um determinado momento, ela tenha dados suficientes para usar essa estratégia de ROAS, por exemplo. A estratégia de ROAS, na maioria dos casos, você precisa ter entre 15 a 20 conversões mais ou menos. Se você tem num período de 30 dias entre 15 a 20 conversões, você já está apto em tese para usar a estratégia de retorno sobre o investimento sobre gastos publicitários. Ok? Então dito tudo isso, a gente vai responder a pergunta agora para mostrar que a gente sabe. Então vamos lá, vamos mostrar que a gente sabe aqui fazendo a provinha final. E a pergunta é: vamos lá então, a parte mais importante do nosso módulo é essa pergunta aqui. Mostre que você sabe.
Responda a pergunta corretamente para concluir este módulo. E a pergunta... Tchan, 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 tchan. A pergunta é essa daqui. Deixa eu desaparecer da tela aqui, para não atrapalhar aqui a conclusão. Pronto. E a pergunta é essa. Um profissional de marketing migrou com sucesso para uma estratégia de lances com base em valor. Ou seja, ele estava usando uma outra estratégia, provavelmente uma estratégia de maximizar conversão ou uma estratégia de CPA, e ele mudou para uma estratégia agora com base em valor. Provavelmente a campanha dele tinha dados suficientes para que essa migração ocorresse. Ok. Qual das ferramentas a seguir pode ajudar a maximizar o valor em uma campanha? Então a pergunta é: qual das ferramentas a seguir pode ajudar a maximizar o valor de uma campanha? Então, das 4 opções aqui, qual que eu devo escolher? A partir de agora, eu preciso entender que essas 4 opções aqui, elas devem ser, no mínimo, ferramentas para validar as respostas, tá? Então, vamos ver se é ferramenta. Primeiro, simulador de metas é uma ferramenta? É. Relatório de termos de pesquisa é uma ferramenta? Acredito que não. Ferramenta é uma coisa, relatório é outra. Então aqui eu vou eliminar esse cara aqui. Planejador de performance é uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta. Então por enquanto essas 2 opções aqui. Recomendações de pontuação de otimização é uma ferramenta? Poderia ser uma ferramenta, mas eu não entendo isso como uma ferramenta. Eu entendo isso mais como uma ajuda, um help desk, né, automatizado, vamos dizer assim. Enfim, independente da nomenclatura que o Google está usando, eu eliminaria essas 2 aqui e ficaria na dúvida entre essas 2 opções aqui. Simulador de metas e planejador de performance. Vamos lá. O simulador de metas, ele sim pode ajudar você a maximizar o valor da sua campanha em determinadas situações, só que o simulador de lances é uma ferramenta mais, vamos dizer assim, ela é mais limitada, é uma ferramenta mais focada em apenas alguns objetivos específicos, como por exemplo a simulação da própria meta, né? Mas se você quer otimizar o valor de uma campanha em geral, existem outras coisas que passam a ser analisadas além das metas em si. Então, eu acredito que o planejador de performance seria melhor, porque além de metas, o planejador de performance ele consegue planejar uma série de coisas, inclusive com previsões futuras com base em dados históricos do passado. Ele consegue, por exemplo, aqui analisar desempenho de orçamento, relação custo-conversão, valor da conversão. Então, eu iria nessa opção aqui, planejador de performance, ok? Então, dito isso, agora chegou o momento da verdade. Eu confesso que aqui eu estou na dúvida, tá? Pela primeira vez, da aula 1 à aula 6, a gente está na 6ª aula agora, eu confesso que essa é a primeira aula que me deixou na dúvida entre essas 2 principais opções que eu estava destacando aqui. Vamos lá para ver qual vai ser então a resposta. Confesso que agora, pela primeira vez, depois de 5 aulas, eu fiquei na dúvida, mas eu estou jogando pela base do meu conhecimento, que seria essa opção aqui. Então, atenção, que rufem os tambores e vamos lá, vamos enviar e vamos ver. Bom, se não é bem isso, o que seria então? Me fala aí, Google. Agora até eu fiquei curioso, tá? Se não é bem isso, vamos ver. E torcer para não ser bug do sistema, porque eu tenho certeza que a resposta seria essa daqui, tá? Mas vamos lá, o Google pode estar quebrando as minhas pernas aqui. Seria então simulador de metas? Não é simulador de metas. O que nos leva a crer que pode ser uma dessas 2 então. Seria relatórios de termos de pesquisa? Também não é. Então só sobrou essa daqui, né? Só sobrou recomendações de pontuação de otimização, o que não faz o menor sentido, mas vamos enviar. Então, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos um bug aqui no sistema, tá? O bug no sistema do Google, ele não está me dando a resposta aqui. Nenhuma das 4 opções que ele me dá, ele está me dando a resposta. Deixa eu ver se tem no feedback aqui. Também não me dá nada no feedback. Eu vou tentar atualizar a página para ver se eu consigo fazer essa aprovação aqui, porque vocês viram que as 4 opções ali, de acordo com o Google, estão erradas, porque não faz o menor sentido, uma dessas daqui tem que ser a correta. Então vamos atualizar a página para ver se não é um bug aqui do sistema, não é um bug aqui do site da plataforma de cursos. Vamos atualizar aqui o Skillshop, que é a plataforma de cursos aqui do Google. Vamos voltar novamente e vamos colocar a resposta. A minha resposta é essa, não mudo. Não, mudou agora, né? Como a gente atualizou a página, mudou toda a ordem das respostas aqui, das opções. É planejador de performance, é esse cara aqui, vamos lá? Não é bem isso, vamos tentar mais uma vez. Então é simulador de lances, seria isso?
Também não é bem isso. Seria o que então? Seria novamente relatórios de pesquisa? Também não é bem isso. E seria o que? Recomendações? Recomendações? Também não é bem isso. Então fica aqui a minha dica, tá? Não tem como a gente finalizar esse módulo porque o Google está com um problema. A minha opção aqui, se fosse para postar as fichas, ele não me deu a resposta em nenhuma das 4. A minha opção, eu ficaria com esta opção que os senhores e as senhoras estão vendo aqui. Mas tudo bem, dito tudo isso, a gente aguarda você na próxima lição. Então, seguindo em frente aqui na nossa avaliação, te vejo na próxima aula. Até lá!